Convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 4 ao 30. João 4, do versículo 4 ao 30. Eu estou usando a tradução NVT, viu, irmãos? Hoje eu estou usando a NVT. João 4, do versículo 4 ao 30. Acharam? Acharam? Sim? Não? No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu, e eu sou mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva?" Porque até aqui ela não havia entendido que água viva era essa. Dá a entender que ela imaginava que seria a água do poço. E ela, de uma forma lógica, racional, ela olha para o poço, ela olha para ele, ela fala: ele não tem balde, ele não tem corda, como que ele tiraria a água do poço para me dar? E continua: "Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." Agora olha que interessante. Eles estavam aqui num diálogo, uma conversa. E nesse momento que ela pede para Jesus dessa água, e ela mesma fala que nunca mais teria sede, crendo no que ele falou, Jesus ele muda o foco da conversa. Até então Jesus estava falando da água, da vida. Ela estava falando do poço. De repente, e de uma forma intencional, olha o que diz o versículo 16. Jesus disse: "Vá buscar seu marido", disse Jesus. Agora a pergunta que fica é: por que o Senhor ele mudou o foco da conversa? Por que ele desvia e pede para ela chamar e buscar o seu marido? A resposta está já no versículo seguinte. O 17, ela mesma responde. O que ela respondeu, irmãos? "Não tenho marido." Jesus se engana? Jesus se engana? Não. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aí ela respondeu: "Não tenho marido." Talvez ela deve ter pensado: por que esse homem está me mandando trazer o meu marido, sendo que eu não tenho marido,
Ele estava falando do poço. O que Jesus disse a ela? É verdade, você não tem marido. Agora ele revela não apenas a sua vida, a sua intimidade, mas Jesus ele revela agora a sua dor, a sua ferida, a sua frustração. É interessante que Jesus, numa conversa que parecia um diálogo normal entre duas pessoas, aquele diálogo era proposital, para fazer com que ela entendesse a realidade da sua vida. E eu queria até me ater aqui a esse ponto, nessa leitura, como a gente está lendo muitos versículos, existem momentos que a gente precisa que a ficha caia. Como diz o meu amado e querido pastor Ricardo, a gente vai vivendo a vida e a gente acha que é bonito ser feio. Não é? A gente acha que é bonito ser feio. A gente vai vivendo e acha que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. A conversa de Jesus com aquela mulher era para trazer sobre ela uma reflexão, para que ela pudesse fazer uma leitura da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente erra, ou quando a gente permite, de alguma forma, que o nosso coração se esfrie, que o nosso coração se afaste de Deus, a gente não percebe, mas a gente começa a se acostumar com aquele cenário. E nós temos uma facilidade, preste atenção, de se acostumar com aquilo que é bom, ok? Mas a gente também tem facilidade de se acostumar com aquilo que é ruim. Vamos dizer que eu vou te dar uma vida boa. Que isso, pastor? Vou te dar uma casa grande, com empregado, com muita comida, dinheiro. Você vai se acostumar facilmente. Pensa aquele dia que, por exemplo, você vai a um hotel. Você vai lá, toma um café da manhã. Você não tem que lavar louça nenhuma, não tem que arrumar a mesa. Aí chega a hora do almoço, você chega no restaurante do hotel, está tudo pronto. Você fala, meu Deus, eu não tive que cortar legume nenhum, não tive que cozinhar, me sujar, não tive que... né? No final que você termina de comer, vem alguém, retira os seus pratos, e ainda pergunta se você quer mais alguma coisa. É fácil ou não é acostumar com isso? Mas, é minha esposa. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas a gente também tem facilidade de acostumar com as coisas ruins. Às vezes você vai passando por uma dificuldade, aí de repente quebra alguma coisa. Aí você não conserta aquilo e você passa a viver com aquela coisa quebrada. E a gente vai se acostumando. A gente passa por situações emocionais e a gente acaba permitindo que aquelas situações permaneçam nas nossas vidas. E é sobre isso que Jesus estava falando para ela. É verdade, você não tem marido, pois você teve 5 maridos. Você teve 5 maridos. E não é casada com o homem com quem vive agora. Jesus estava falando para ela, além de você ter tido 5 maridos, o homem que você vive hoje com ele, você não é casada com ele. Certamente você disse a verdade. Agora olha o que ela diz. O Senhor deve ser profeta. Disse a mulher, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Ela, no meio da conversa, ela começa a deduzir que ele era profeta, porque ele sabia de toda a vida dela. Mas ainda ela não olha para ele como Cristo. E eu quero chamar a atenção de vocês nesse ponto, porque nós estamos na igreja não para vivermos num culto dominical ou um encontro religioso, mas nós precisamos nessa manhã olhar para ele e enxergar que ele é o Messias. E é interessante que, olha o que diz aqui, o 26, então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Se você ler o Evangelho, existem outros momentos que Jesus, quando ele fazia um milagre, ele pedia para que as pessoas não falassem daquele milagre. Quando Jesus, porém, esteve com os apóstolos, ele não se revela diretamente como Cristo, Filho de Deus, mas ele pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? O que elas falam a respeito de mim? Mas nessa conversa, Jesus, de forma intencional, proposital e de um amor maravilhoso, ele olha para aquela mulher e diz: sou eu o que fala com você, eu sou o Messias. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? Vamos ler juntos o 28? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Senhor, são breves minutos, é um momento breve, mas que nós agora paramos para ouvir a tua voz. Ah, Senhor, nós desejamos a tua presença. Pai, tudo que eu falar aqui, se não tiver a tua graça, se não tiver a tua unção, será apenas palavras. Senhor, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Mas aqui estão, Senhor, vidas, famílias que têm sede de ti. Aqui está a tua igreja, que deseja, Senhor, ouvir a tua voz. Pai, nós estamos aqui em comunhão. A tua palavra, Pai, ela tem poder. A tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Ela separa juntas e medulas. Ela é apta para discernir e separar a alma do espírito. E nós pedimos, Pai, derrama nesta manhã a tua unção. Toca, Senhor, esse coração que hoje precisa ouvir a tua voz. Toca esse coração que hoje precisa viver cura, transformação na sua alma, no seu espírito. Que não seja apenas um momento religioso, mas que seja um momento de um encontro contigo, como aquela mulher teve um encontro com Cristo, com o Messias. E que esse encontro, Pai, nesta manhã, seja transformador em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje falaremos nessa manhã sobre a necessidade da nossa alma. Quantos aqui creem que a nossa alma tem uma necessidade? Falaremos nessa manhã como a nossa alma
ela pode ser saciada. E como que o vazio que há dentro de nós, ele possa ser preenchido, como a nossa alma pode ser restaurada, de forma que as nossas vidas, ela tenha um ressignificado. Nessa manhã, eu quero falar com vocês quais são as razões em que nós podemos afirmar e crer que Jesus é a fonte da vida. Como que essa fonte, ela pode saciar a nossa sede? E nós queremos falar sobre isso através dessa palavra. E eu quero afirmar nesta manhã que Jesus, Ele é a fonte de tudo. Diga, Jesus é a fonte de tudo. E amados, se Ele é a fonte de tudo, somente através dEle nós podemos ter prazer verdadeiro, alegria verdadeira. E se Ele é a fonte de tudo, somente através dEle nós poderemos viver uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida, uma vida que faça sentido, uma vida que realmente tenha propósito. Esse texto de João 4, ele é um texto maravilhoso. Ele é um encontro entre Jesus e esta mulher samaritana. E é interessante que no primeiro momento, quando você vai lendo o texto, você vai vendo ali um diálogo, uma conversa entre um homem e uma mulher, um homem que vem de uma viagem, que é Jesus, e que estava cansado da viagem, e ele se depara com aquele poço. No primeiro momento, quando nós lemos, dá a impressão que foi um acaso aquele encontro, que ele estava cansado e de repente ele falou: nossa, aqui tem um poço, estou com sede, vou aproveitar, vou parar aqui, de repente se alguém aparecer para buscar água, eu vou beber um pouco. Mas a gente começa a ver que não é nada disso. Primeiro porque o horário que ele havia chegado ali naquele lugar era por volta do meio-dia. E vamos ser sinceros, agora a gente está no inverno, ok? Mas quando nós não, mesmo agora estando no inverno, quando amanhece o dia, o vento em Uberlândia está bem gelado, tá ou não está, irmãos? Parece que ele vem cortando, é ou não é verdade? Aí, você vai ali na calçada, 8 da manhã, você fala: não, eu vou ali porque o sol está iluminando, o sol vai me esquentar. Mas não esquenta, porque o vento está gelado. Mas de repente, quando dá meio-dia, o sol está quente ou não está? Isso no inverno. Agora imagina lá em Israel. Imagina o sol do meio-dia em Israel. Vamos pensar, você tem que ir ao poço pegar água. Você iria bem cedinho, que está fresco, ou final da tarde, que está fresco, no pôr do sol, ou você iria bem na hora do sol escaldante? Alguém iria aqui meio-dia buscar água? Ou seja, e até por uma questão de cultura e também de temperatura, não era costume buscar água na hora do almoço, meio-dia. Então a gente começa a entender que uma conversa que parecia um diálogo normal, não era. Havia um propósito por trás disso, havia uma intenção. Esse diálogo, então, ele revela que existe em todos nós uma sede espiritual, e essa conversa, além de revelar essa sede, nos mostra que nada nesse mundo pode saciar a nossa sede. E por isso, muitas pessoas acabam buscando saciar essa sede em relacionamentos afetivos. Um relacionamento afetivo amoroso que não dá certo, a pessoa termina, e depois ela vai para um outro relacionamento que termina, e ela começa a buscar em situações, em lugares, ela começa a buscar na carreira, no sucesso profissional, pessoas que buscam nos filhos saciar essa sede.
Mas há algo interessante que muitas vezes nós não conseguimos entender por que depois de conseguir essas coisas, esses relacionamentos, uma posição de destaque na carreira, uma condição financeira, a realização de um sonho, uma casa, algo que era o seu desejo de vida, por que depois de conseguir essas coisas, novamente o vazio ele volta a aparecer? E aí nós não entendemos, porque nós achávamos que eu tinha um vazio, porque eu não tinha isso. Aí de repente eu tenho isso, mas o vazio ele continua. Então eu passo a procurar em outro lugar, e de novo o vazio ele continua. A conversa de Jesus tinha um propósito: revelar àquela mulher essa necessidade. E a ideia central desse texto é mostrar que a maior necessidade do ser humano é ele ter a sua vida preenchida de forma que ele tenha uma satisfação espiritual. Nós cantamos aqui nessa manhã que ele é suficiente. Então, a satisfação espiritual, e quando eu falo essa satisfação, é um preenchimento, é quando você se sente realizado. Essa satisfação, essa realização, ela só pode acontecer na vida de qualquer ser humano através do preenchimento espiritual que só Jesus pode preencher. Mas infelizmente muitas pessoas vivem a vida sem entender essa verdade. Então, esse texto ele mostra um processo espiritual muito claro, e uma coisa que me chamou muita atenção é que em muitos atos, momentos em que pessoas chegaram diante de Jesus enfermas, ele tocava naquelas pessoas e elas eram curadas. O cego era curado, o paralítico era curado, a mulher do fluxo de sangue, diferente de outros, ela desejou ir até Jesus porque ela entendia que ela precisava de cura. Só que essa mulher, não foi ela quem foi atrás de Jesus. E isso muda tudo. Quantos estão entendendo? Todos que estavam enfermos, eles iam atrás de Jesus. Mas esse encontro, quem provocou foi Jesus. E por que isso? Porque esse vazio no qual eu estou falando, as deformações da nossa alma, as nossas fraquezas, o nosso choro em silêncio, muitas vezes a tristeza ou a angústia, às vezes você vai vivendo a vida e você vive um alto e baixo, de repente você vive um momento de euforia, que é um momento que de repente você ganhou dinheiro, permitiu que você fizesse uma viagem, que você comprasse um bem, e aquilo preencheu. Mas passado alguns dias, quando você volta para casa, que você deita na sua cama, você cai na realidade, você fala, nossa, mas esse vazio continua. E por que esse encontro ele foi provocado por Jesus? Diga assim, porque o amor de Jesus é intencional. Amém? E Ele é que nos alcança. A gente tem o hábito de falar assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é verdade? Mas na verdade, quem nos aceita é Ele. Faz sentido ou não? Quem que nos aceita? É Ele. Porque Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. É Ele que nos aceita estarmos na presença dEle. Então o amor de Jesus é intencional, é o amor que nos alcança, e Ele vai atrás dos sedentos. João 4, no versículo 4 diz, no caminho, diga assim, no caminho, Ele teve de passar por Samaria.
Teve nada, não teve. Não teve. Vamos pensar, daqui para São Paulo, qual que é o caminho mais rápido, de Uberlândia para São Paulo? Qual é o caminho, a rodovia? Uberaba e pegar a Anhanguera? É o caminho mais rápido. Eu creio que é esse, é o caminho que eu sempre faço. Mas de repente você fala, não, eu quero ir para São Paulo, mas, nossa, eu vou passar por Barretos. Vai dar uma volta, não vai? Hã? Você sabia que o caminho que os judeus faziam quando eles estavam, e só para conceituar, Jesus ele estava na região sul, e ele queria voltar para a região norte, que era a Galileia. Os judeus, na verdade, eles contornavam Samaria. Os judeus que saíam da região sul, quando eles iam para a região norte, Jerusalém está mais na região sul, o norte está ali, a região da Galileia. Eles não passavam por Samaria, vocês sabiam disso? Os judeus não passavam por Samaria, porque eles evitavam os samaritanos. Mas esta viagem, de forma proposital, Jesus decidiu passar por Samaria, porque ele sabia que ali existia uma mulher que precisava da sua cura. Ele foi intencional ao passar por Samaria. Ele teve de passar por lá, não por causa do trajeto, não por causa do tempo, pelo contrário, a viagem ficava mais longa, passando por Samaria. Mas ele teve de passar por Samaria, porque lá tinha uma mulher que ele precisava curá-la. Esse encontro é transformador por 3 motivos. Primeiro, o cenário de ódio que havia naquela cultura de Israel. Depois que Salomão ele morre, e ele foi rei em Israel depois de Davi, a Bíblia vai dizer que veio Roboão e Jeroboão, que eles reinaram, e houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. E quando o reino de Israel ele é dividido, o templo que Salomão havia construído estava no sul. Então os judeus adoravam, entregavam as ofertas na Páscoa no sul. E no norte não havia o templo de Davi, o templo de Salomão. E no Monte Gerizim, lá eles construíram um lugar para adorar a Deus. Por isso que lá na frente ela vai perguntar para Jesus, qual é o lugar então que deve adorar? É aqui no norte, onde nós acreditamos, ou é lá no sul? E após a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, por volta de 722 a.C., o rei da Síria ele invade Samaria, há uma destruição no reino do norte, e o que acontece? O povo de Israel que morava no norte, não era um povo com a sua etnia pura, como os judeus que estavam no sul. Houve uma mistura racial, e sobretudo, eles passaram em algum momento a adorar outros deuses, e eles não tinham mais aquela adoração genuína que os judeus do sul entendiam que era o correto. Então, o primeiro cenário de ódio cultural era, um judeu não conversava com os samaritanos. Segundo, por uma norma social rigorosa, um homem, especialmente um rabino, que era um mestre como Jesus, ele não poderia conversar sozinho com uma mulher. Então ele não poderia conversar com um samaritano, muito menos sozinho com uma mulher, por ele ser um rabino mestre como Jesus, e terceiro, por um isolamento que aquela mulher vivia. Como eu falei agora há pouco, ela chegou ao poço meio-dia. E a pergunta que fica é, quem em sã consciência, num sol escaldante de Israel, iria fazer um esforço físico de pegar água num poço profundo justamente no momento mais quente do dia? Por que aquela mulher, ela não foi pela manhã ou ela não foi à tarde, como o costume das mulheres que elas iam em grupo buscar água no poço? E esse é o motivo do isolamento. Foi por isso que Jesus disse a ela, traga-me o seu marido. Aquele convite
foi para trazer uma consciência na alma, na mente, do espírito daquela mulher, para que a ficha caísse, para que ela caísse na realidade que ela não estava bem. É a mesma pergunta ou o mesmo convite que Deus faz a Adão e Eva no jardim do Éden, depois que eles pecam. Deus pergunta: onde vocês estão? Deus sabia onde estava, mas era para que a consciência viesse. E infelizmente, quando nós não temos a consciência de que nós estamos distante ou errando diante de Deus, nós permanecemos no erro. Mas Ele fala para ela: traga o seu marido. Talvez naquela hora o coração dela deva ter acelerado, veio um friozinho, falou: meu Deus, como que eu vou trazer o meu marido? Eu vivo com aquele homem, mas eu não sou casada com ele. E isso foi passando na mente dela, enquanto Jesus estava conversando com ela, foi passando um filme. Ele está me pedindo para trazer um marido, e agora? Será que ele não sabe que eu estou exatamente aqui meio-dia, porque eu não posso vir com as outras mulheres? Porque aquela mulher, ela era estigmatizada, ela era marginalizada em relação às outras mulheres, porque ela vivia com um homem sem ser casada. Só que esse encontro demonstra o amor de Jesus, que se aproxima exatamente daqueles que podem ter sido rejeitados por muitos, ou por pessoas que talvez sofreram preconceitos ou julgamentos, mas Jesus novamente, Ele quebra uma barreira cultural, religiosa e social, para alcançar uma vida que precisava de transformação. E eu quero aqui nesta manhã falar ao teu coração: esta palavra, ela está sendo lançada, aleluia, essa palavra está sendo lançada para encontrar o teu coração sedento, porque Ele quer transformar a tua vida em nome de Jesus. Quantos aqui desejam isso nesta manhã? Nós precisamos desejar. Em segundo lugar, essa conversa de Jesus foi para mostrar àquela mulher a sua sede. Foi para mostrar a ela que ela precisava ser saciada. Eu estava pensando esses dias, e eu queria que você refletisse junto comigo. Na vida nós já vimos muitas pessoas que nasceram, cresceram, viveram e morreram sem Cristo. É ou não é verdade? Pessoas que nasceram, cresceram, viveram sem Cristo, pessoas que tiveram conquistas, tiveram vitórias, também tiveram derrotas, pessoas que tiveram alegrias, tiveram frustrações, decepções, mas elas conseguiram viver a vida sem beber da água da vida. Elas conseguiram viver sem beber. Porém, elas viveram, mas não viveram uma vida em abundância. Eu poderia até dizer que elas sobreviveram. Nossa, pastor, o senhor está sendo muito radical. Será? Na real, como a gente dizia lá em São Paulo, na real, sem o Senhor, onde nós estaríamos hoje? O que seria de nós sem o Senhor? E é interessante que são pessoas que viveram achando que não precisavam dessa água. E nós convivemos com pessoas assim: não, minha vida está tudo bem, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, Deus tem me dado saúde, eu consigo viver sem beber dessa água. Ou pessoas que viveram sem saber que elas tinham uma sede, viveram sem saber que precisavam, e quando descobriram que tinham uma sede, acabaram procurando em outros lugares. Mas essa sede sempre voltou. E Jesus então, Ele usa nesse diálogo, nessa conversa, a água do poço como uma ilustração para que aquela mulher, ela entendesse que ela tinha um vazio, que ela tinha uma sede.
Jesus usa aquela conversa, aquele diálogo, para confrontar a tristeza que havia no seu interior, o seu vazio. E é isso que a palavra ela exerce em nós. A palavra ela é um espelho. Quando nós olhamos para a palavra, nós reconhecemos o quanto somos falhos e o quanto dependemos de Deus. Ele usou aquele diálogo para mostrar a realidade da vida daquela mulher, que tinha uma vida cheia de dor, de traumas, de feridas emocionais, mostrar que ela tentou 5 vezes, em 5 casamentos, e em nenhum deles, possivelmente, ela se tornou uma mulher feliz e realizada, e por fim, ela vai morar com um homem sem casar com ele, e ela continua uma mulher com aquele vazio. Sabe, meus irmãos, diga assim, nessa manhã, eu preciso reconhecer que eu tenho sede. Diga, e eu preciso reconhecer que somente Jesus pode saciar essa sede. Esse diálogo vem para expor uma realidade que todo ser humano tem, de que o coração humano possui uma sede, e que nada nesse mundo consegue satisfazer completamente ou preencher esse vazio, a não ser Jesus Cristo, porque Ele é suficiente. O Salmo 42 diz, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando a sede espiritual não é tratada por Jesus, ela continua a buscar em outros lugares esse preenchimento. Agora olha que interessante, em terceiro lugar, Jesus ele nos mostra nesse texto, diga assim, que Ele é a fonte. Levante a tua mão e diga, Jesus é a fonte de tudo. Ele é a fonte da vida, que sacia a sede do sedento. E eu me lembrei, lendo esse texto, preparando aqui o esboço, quando nós morávamos em Goiânia e nós pastoreávamos lá. Lá em Goiânia, ali tem um parque chamado Parque Flamboyant. E uma vez nós pegamos os jovens da igreja e nós fomos evangelizar no parque. Aí nós pegamos uma barraca, uma tenda, armamos aquela tenda no parque. Nós compramos caixas e caixas de água mineral, sabe aquele copinho de 200 ml pequeno? E nós etiquetamos todos os copinhos com esse versículo, que Jesus é a água da vida. E as pessoas estavam fazendo caminhada no parque, e naturalmente elas estavam com... Aí a gente pegava o gancho e falava assim, olha, você está fazendo esse exercício, o teu corpo está gastando energia, você precisa se hidratar, você está com sede? Já com o copo na mão. O que a pessoa dizia? Eu estou. Aí nós falávamos, olha, essa água vai saciar a tua sede nesse momento, mas nós conhecemos uma água que vai saciar, e aí a gente ia, Deus ia usando e a gente evangelizava. E essa é uma verdade. Eu acabei de beber uma garrafa de água, e à tarde eu vou precisar beber de novo, porque o meu corpo físico precisa ser hidratado. Quanto mais a nossa vida espiritual precisa dessas águas. Para beber dessa água, precisamos reconhecer então a nossa sede. E de forma prática, diga assim, precisamos ir até Ele. Diga assim, João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitas vezes nós estamos no culto, a gente levanta e vai no bebedouro lá atrás. Por que a gente faz isso? Porque a gente está com sede e eu vou até a água. Jesus está fazendo a nós um convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. Essa decisão e essa atitude, diga assim, elas são nossas. Eu tenho que tomar a decisão e a atitude de ir até Ele e beber dessas águas.
E sabe, meus amados, ninguém pode fazer isso por nós. Nós é que precisamos ir até essa fonte. Jesus é a fonte da vida, diga, Ele é a fonte de prazer que satisfaz o nosso coração. Quando bebemos de outras fontes, nós deixamos de reconhecer que Jesus é a fonte da vida. E como eu falei anteriormente, a gente vai vivendo esse loop, esse círculo vicioso. Cada hora nós estamos procurando em algum lugar, mas nada disso vai nos preencher. Mas quando nós bebemos dessa água, essa água, ela nos dá vida. Quando nós bebemos dessa água, a nossa vida passa a ter sentido e nós vivemos uma vida com direção, nós vivemos uma vida com propósito, nós vivemos uma vida pautada na esperança de que Ele não nos deixará e que tudo aquilo que nós precisamos, Ele nos suprirá. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso suprimento, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação, Ele é o ar que nós respiramos. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dEle. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso o texto de Atos 17, 28, o texto diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga assim, eu vivo nele. Só há vida nele. Diga, eu me movo nele. E eu existo nele. Jesus é a fonte da vida. Tudo vem dele. É tudo dele, por Ele e para Ele. Sem Jesus nós não podemos viver a vida em abundância. Esse versículo, ele é tão curto, mas lá em João 15 ele estava falando da videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Mas se os ramos não estiverem ligados na videira, o ramo não recebe a seiva, a vida de Deus. E aí ele vai dizer, amados, sem mim nada podeis fazer. Mas quando a pessoa ela vive sem entender essa sede, como eu falei anteriormente, ele sai para trabalhar, ele sai para estudar, ele casa, ele se realiza, quando chega na velhice ele morre, mas ele viveu uma vida sem ter bebido desta água. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nos dá então o entendimento que nós temos uma dependência dEle. E eu quero te perguntar nessa manhã, de quem você tem dependido? Será que você tem dependido do braço da carne e da tua força? Será que a sua dependência está pautada na tua inteligência, na sua formação, naquilo que você conquistou até hoje? Eu quero aqui te dizer que é lícito você estudar, é lícito você se formar, é lícito você trabalhar, você conquistar, você realizar, você ter a sua família. Mas eu não posso deixar de falar para você que a nossa dependência plena, ela é do Senhor. Esse versículo então, ele nos desafia. Como assim, pastor? Esse versículo desafia o nosso orgulho. Sem mim nada podeis fazer. Esse versículo desafia a nossa autoconfiança, nos fazendo lembrar que nenhum ser humano é capaz de por si só alcançar salvação e transformação. Uma vez, muito tempo atrás, evangelizando uma pessoa, ela tinha entregue a vida a Jesus, e ela falou assim, pastor, eu só vou me batizar quando eu parar de fumar. Então ele não precisa então de Deus, porque ele está colocando a confiança nele. O dia que eu conseguir
Sem Ele nada podemos fazer. O ser humano por si só é incapaz de alcançar a salvação ou transformar a sua própria vida sem a ajuda de Cristo. E em último lugar, o encontro com Cristo, diga assim, transforma o sedento em fonte a jorrar vida. Sabe quem você era ontem? Um sedento. Sabe quem nós éramos anos atrás? Sedentos como essa mulher. Pastor, e agora? Agora nós somos saciados, visitados, e agora do nosso interior fluem rios de águas vivas. O crente precisa ter águas vivas fluindo do seu interior. A água da vida, ela tem um poder sobrenatural. Quantos creem nisso? Diga assim, ela se torna uma fonte que brota dentro de nós e dá a vida eterna. Vocês viram que nós lemos aqui o versículo 27. Naquele momento, não, aqui ó, os discípulos começaram a falar com Jesus. 28, diga assim, a mulher deixou a vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado. O que aquela mulher foi fazer no poço? Buscar. E ela foi embora sem aquela água, H2O. Mas ela estava cheia da água da vida. Ela estava cheia. Ela foi lá buscar água, era o que ela precisava. Mas ela foi embora sem o que ela precisava, porque ela havia recebido algo maior. Ela abandonou a vasilha junto ao poço. Para alguém que foi ao poço buscar água, como que ela volta sem a água? Isso demonstra que aconteceu uma transformação poderosa no seu interior, na sua alma, nas suas emoções. Algo de forma poderosa transformou o seu interior. Aquela mulher tinha um estigma, um rótulo negativo. Ela era chamada como uma mulher que casou-se várias vezes e morava com um homem que não tinha marido. Ela era até rejeitada pela sociedade. Mas Deus transformou o interior daquela mulher, Ele transformou a identidade daquela mulher. E eu oro e profetizo, Deus tem poder para transformar a tua identidade, transformar o teu interior e te encher destas águas vivas. O Senhor quer transformar a tristeza em alegria. Ele quer transformar a carência afetiva em cura emocional. Traumas emocionais do passado em uma cura que vai trazer ressignificado para a tua identidade. O vazio em satisfação e realização. A sede num transbordar de esperança. A vida daquela mulher passou a ter sentido. E eu quero terminar essa palavra dizendo: reconheça que você tem sede espiritual e que somente Jesus pode te saciar. Reconheça que você precisa se aproximar de Cristo, ir até essa fonte e beber a água da vida. Levante as suas duas mãos e diga assim: eu creio que Deus usará essa história transformada como um testemunho. Pastor, é a história da mulher samaritana? Diga assim: a minha história. Levante as suas duas mãos, feche os teus olhos. Diga: o Senhor vai transformar a história da minha vida como testemunho para alcançar outras pessoas. Hoje eu quero beber dessas águas, mas eu creio que amanhã
através da vida de Deus, eu vou levar esta água àqueles que estão sedentos. Fique em pé no teu lugar por um instante. Quando Jesus curava, Ele tocava no corpo das pessoas. Quantos veem isso no Evangelho? Preste atenção aqui por um instante. Quantos creem que essa mulher foi curada? Jesus tocou nela? Como que ela foi curada? Diga assim, João 15:3. Diga: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É como se ela tivesse pegado a palavra e ela tivesse abraçado a palavra. É como se ela falasse: agora eu estou abrindo mão, lançando fora tudo que eu vivi até hoje, e eu estou me apegando a essa verdade, eu estou me apegando a essa palavra. Todo esse processo de cura aconteceu por meio da palavra, do poder de Deus, porque Ele é o verbo vivo que desceu dos céus. Quem crer neste nome não morrerá, mas viverá para sempre. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam Jesus Cristo como Filho de Deus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Levante as suas mãos no teu lugar, ore a palavra agora, ore a palavra que você ouviu, ore agora e profetize sobre a tua própria vida, profetize agora sobre as tuas emoções, profetize agora sobre o teu casamento, profetize sobre o teu marido que não consegue crer nessa verdade, profetize sobre a tua esposa. Eu quero ver aqui uma igreja avivada, uma igreja que ora, uma igreja que tem sede. Oh, aleluia! Aleluia. Nós vamos continuar louvando, mas eu quero chamar você que tem sede dessa água, e você quer receber uma oração pelo teu casamento, pela tua emoção, pelo teu emocional, pela tua vida. Eu queria chamar por favor aqui os pastores, pastor Magela, pastor Rossi, pastor Eliene, pastor Almira. Eu quero chamar também os supervisores de células. Cadê o irmão Deusimar, a irmã Silma, o irmão Giovandir, irmã Sandra? Vem aqui à frente, por favor, para nós orarmos. Enquanto nós louvamos, eu quero te convidar, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Quem tem sede, venha à fonte e beba. Pastor, eu quero ser renovado na minha fé, eu quero ser fortalecido na minha vida espiritual. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Enquanto nós oramos, nós estaremos aqui louvando, em nome de Jesus.
sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Louve, louve, adora o Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. De novo, quero beber, quero ouvir a igreja louvando. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos. Diga assim: nesta manhã eu recebo do Senhor esse toque e eu bebo destas águas curadoras, e eu creio do meu interior fluirão rios de águas vivas. A minha alma e o meu espírito têm sede de Deus, e eu sou saciado pelo seu amor. Aleluia. Levante as suas mãos bem alto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias em nome de Jesus.